Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei, boa madrugada, não sei qual é o horário que você vai assistir, mas espero que esse vídeo edifique a sua alma, né? O seu espírito e que a sua carne também aprenda coisas boas, né? Advindas desse vídeo. Bom, como vocês sabem, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, né? Depois que eu tive Covid, eu fiquei um pouco fraca e tanto emocionalmente quanto espiritualmente, então eu tenho um tempo de fazer as gravações. Mas hoje estou aqui, né? Com a palavra, que é a nossa força, que é o nosso alimento, né? Para que a gente possa edificar tanto a minha fé quanto a fé de vocês, né? A gente serve a um Deus bom, um Deus de maravilhas, um Deus de misericórdias infinitas, e isso é muito importante, né? Porque quando a gente serve a um Deus tão bom, tão poderoso, nós temos a certeza que por mais dificuldades que nós viemos a passar, Ele passará elas conosco, nos agregando aprendizado acima de tudo, experiências com Deus e muitos testemunhos de vitória, né? A gente sabe que quando Deus entra na batalha junto com nós, Ele vai na frente, né? E quando Deus está na frente da batalha, a gente sabe que Ele está ali na frente, mas como a gente, né, vê na palavra, na Bíblia, as pessoas que são participantes daquele ato, eles também estão na batalha, com seus carros, com seus cavalos, eles também estão fazendo a sua parte, né? Deus vai na frente para dar vitória, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E isso reflete muito ao desânimo, né? Quando a gente acorda de manhã, não tá com vontade, tá fraco, tá se sentindo desmotivado, até mesmo no nosso trabalho, ou dentro da nossa casa mesmo, onde quer que seja, a gente fica desmotivado. E aí, essa desmotivação é falta do quê? O que você acha dentro de você, né, que faz com que tua alma fique desmotivada, né? Muitas vezes até a carne está disposta, mas o espírito não vai. Então a gente trava, né? Diante das dificuldades, diante dos desafios, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, né? A gente acaba deixando para lá as coisas para não se incomodar. E isso é um erro, porque quando a gente está fraco, nós temos que fortalecer o nosso espírito. E a Bíblia, ela diz para nós que o alimento da nossa alma, para alimentar o nosso espírito, ele é alimentado com a palavra de Deus. Então, se você não possui uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Não precisa ser a Bíblia mais top do universo, né? Mas qualquer Bíblia que você possa ler. E a própria palavra de Deus, ela vai limpando o seu coração de um jeito tão lindo que quando você vê, você já está motivado por si só, né? Mas, obviamente, você pede uma oração, né? Faz uma oração antes, para ter sabedoria do Espírito Santo, para ele te acompanhe na leitura e te revele, né? As coisas para que você entenda, né, a palavra, né? Tem muita gente que diz, eu leio e não entendo, é porque está sem o discernimento do Espírito Santo. Você tem que ter o discernimento do Espírito Santo, ele tem que estar presente ali com você, para que ele te dê entendimento, né? A sabedoria está lá em Provérbios, que ela é dada a todo aquele que pede, e é dada em abundância. Basta nós nos humilharmos, né, nos ajoelharmos, fazermos uma oração e pedir, Pai, me dê sabedoria. Eu preciso da sabedoria, eu quero entender a palavra, eu quero melhorar. E aí ele vai ajudar.
Para quem não sabe, né, não sei se já viu meus vídeos anteriores, já falei várias vezes que eu sofri muito com depressão desde muito nova, com síndrome do pânico, com toque, com vários transtornos que realmente eram uns transtornos bem complicados para ter uma vida normal, né? Mas graças ao bom Deus, de todos eles eu fui libertada, né? E agora, depois do Covid, como ele afeta tanto o nosso corpo, a nossa mente, acabei tendo alguns episódios de pré, né? Não cheguei a ter assim forte, mas tive bem perto de ter fortes crises de pânico. E isso é terrível, só quem teve para saber, né? E até eu tenho alguns vídeos que eu falo, clama a Deus, se ajoelha, ora, pede, porque eu já estava curada, né? Eu já tinha deixado as medicações, porque Deus já havia me libertado. E eu não acredito que Ele me colocou nesse lugar de novo, porque existe uma coisa chamada o nosso lado espiritual e existe outra coisa que é o nosso lado físico, né? São as conexões cerebrais. Eu não entendo bem a dinâmica do pânico, mas em momentos de grande estresse, né? Como eu tinha passado muito medo quando tive Covid, fiquei bem ruinzinha, então tudo isso culminou para que eu tivesse, né? Nada que não é nada demais, né? Que muitas pessoas que tinham esses tipos de sintomas já estavam curadas, depois após Covid começaram a ter também, né? Então, eu tô começando novamente com os vídeos, né? E hoje eu queria ler um trecho da Bíblia que Deus vai me inspirar para que a gente possa refletir sobre ele nesse vídeo e assim trazer paz para o nosso coração, ok? Vamos lá. A minha Bíblia, só para vocês entenderem, ela é uma Bíblia de palavras-chave, então a metade dela para cá já tem palavras-chave, por isso que eu abri 2 vezes. Eu vou tentar abrir mais para cá para poder pegar algum versículo, tá bom? Pronto. Ó, saiu em Colossenses 2, o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Todos sabemos que Paulo era um apóstolo de Jesus, né? E ele era um perseguidor da igreja, né? Depois ele houve a conversão, né? E ele se tornou um discípulo que tem, acho que, se eu não me engano, é o que mais tem livros dentro da Bíblia, né? E livros Gálatas, Efésios, né? Tem muitos livros lindos, né? Que ele escreveu. E esse parágrafo diz o seguinte: regozijo-me agora no que padeço, por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então aqui, Paulo fala que ele se regozija, ele se alegra, né? No que ele padece por vós e na carne dele. Ele cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo,
que é a igreja. Né? Então, a gente tem aflições na nossa vida. Como eu estava falando anteriormente, eu não tinha escolhido essa palavra, mas ela saiu bem, ela é bem, digamos que, esqueci do termo agora, só um momento, deixa eu lembrar aqui, ela é bem propícia, né, para esse momento aqui desse vídeo. Então aqui a gente tem que fazer como Paulo, se regozijar, ficar feliz quando a nossa carne, né, por vós padece, né, que cumpre o resto das aflições de Cristo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Nós temos que ter bom ânimo mesmo diante das aflições, porque se nós não tivermos bom ânimo diante das aflições que nós passamos, como é que nós vamos dar bom testemunho? Servir a Deus então é algo ruim, né? A palavra também diz que nós temos que dar bom testemunho, até mesmo para que as pessoas, elas queiram, elas desejem estar perto de Deus. Porque sofrer, elas já sofrem no mundo. Aí elas vêm para o aprendizado, vêm para Deus, creem em Jesus Cristo, e aí o que muda na vida delas? O sofrimento? Qual é a vontade que eles vão ter de se converterem, né? Então, apesar das dificuldades, nós como cristãos temos que ter o bom ânimo. E como que nós vamos ter o bom ânimo? Lendo a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé, né? Aqui Paulo também diz, né, que ele foi feito ministro segundo a dispensação de Deus e que foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, provavelmente para ele dizer isso, as pessoas não sabiam que a palavra era tão libertadora, né? Era um mistério. Mas hoje, para os santos, né? Não que nós sejamos santos, mas se nós estamos agindo de acordo com a lei, né? Que a lei ela não foi morta, né? A lei ela continua. Jesus fala na Bíblia que a lei ela continua, né? Então aí a gente já sabe que nós temos que andar segundo a lei de Deus, né? E aí vai nos ser revelados os mistérios, né? E esse é um mistério. E a gente sabe que quando nós estamos tristes, estamos fracos, aí que nós somos fortes. Por quê? Porque nós vamos nos fortalecer na palavra de Deus. E as pessoas não vão entender por que tanta dificuldade essa pessoa passa e ela tem bom ânimo, ela está feliz. De onde vem essa alegria? Essa alegria vem de Deus. Por isso que nós temos que, apesar das dificuldades, ler a Bíblia para que tenhamos bom ânimo. O bom ânimo não vai aparecer se nós estivermos chorando, se nós estivermos reclamando, se nós estivermos, hoje eu não vou trabalhar, não quero ver aquelas papeladas, como no meu caso, né, que eu tenho muitas coisas para fazer. Hoje eu vou fugir do problema, amanhã eu resolvo. A gente pode descansar quando estamos cansados. A gente precisa de um descanso, mas não podemos desistir, né? A gente tem que despertar, porque a volta de Cristo a gente não sabe quando vai acontecer, né? E quando ele vier, como é que vai ser, né? Se nós não estivermos preparados. Aqui também fala que aos quais, né, que fala dos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então aqui fala dos gentios. Para quem não sabe, só o povo judeu, né, seria salvo, mas Jesus veio para todos, inclusive para nós gentios. Então, através da nossa boa conduta, através da nossa renúncia pelo pecado, Deus, né,
Deus faz com que venhamos a conhecer as riquezas da glória, né? E que são as riquezas da glória, né? É tudo isso que eu estou falando. É cantar, louvar na diversidade, é ter fé, é não perder a fé, é saber que hoje não tá bom, mas amanhã vai melhorar, porque nós temos um Deus que está lá na frente da batalha. Porém, você não vai ter vitória se você ficar deitada na sua cama, você não vai ter vitória se você ficar deitada no sofá, você não vai ter vitória se você não lutar pelos seus objetivos. Deus vai para te dar vitória, Ele vai te dar bom ânimo se você ler a palavra, Ele vai te ajudar em tudo que você fizer, mas você tem que fazer a sua parte. Ele cuida do impossível e o impossível fazemos nós. Nas batalhas que o povo judeu fazia naquela época, ele não era Deus que levava os cavalos e os judeus ficavam lá esperando. Não! O que acontecia naquela época? Você sabe? Naquela época, Jesus ia na frente da batalha, como a profetisa Débora falou. Profetizou, né, para o rei, que ele deveria ir à batalha, né? E aí foi colocado os povos que Deus ia na frente, mas eles tiveram que ir pegar os seus carros e irem, entende? Deus já deu a vitória, mas eles tinham que ir. E os que não foram? E os que ficaram? Escutaram os barulhos, dizem que era mais ou menos 4 quilômetros daquela guerra, escutavam um barulho, mas não foram, porque estavam intertidos em outras coisas e não foram. Eles foram amaldiçoados. Por quê? Porque poderiam ter feito algo e não fizeram. Deus abomina a preguiça. Deus não gosta. Então, assim, nós temos que nos fortalecer. Quando eu comecei esse vídeo, sinceramente falando para vocês, né? Eu estava fraca, eu estava cansada, eu estava sinceramente pensando, não, hoje eu vou ficar em casa. Porque eu tô tão cansada, eu tô me sentindo enjoada, eu tomei um calmantezinho para poder não me dar outra crise de pânico, né? E veja só, eu estou me sentindo bem agora, eu estou sem sono, eu estou motivada e estou disposta a ir lá e acabar com aquela papelada que tá lá em cima da mesa. Gente, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas só se o Espírito Santo de Deus disser que eu tenho que postar, eu vou postar. Porque é meio vergonhoso a gente falar da gente mesmo, né? Mas o testemunho é assim, né? A gente tem que falar da gente. Só para nós concluirmos aqui, a quem anunciamos, né? Que é Jesus Cristo, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Então, aqui fala também da anunciação. Você pode anunciar o evangelho de várias formas, como eu falei, em forma de um testemunho, em forma de uma ajuda, de um conselho, em forma de um estudo bíblico, em forma de falando de Jesus para uma pessoa que está passando por um momento difícil. Então, você vai trazendo aquelas pessoas para perto de Jesus, porque na realidade não é Jesus que se afasta, não é Deus que se afasta de você, é você que vai se afastando dele, deixando de orar, ora deixando de adorar, ora não, agora não estou legal, não vou orar, e aí você vai se afastando, né? Então, quando o evangelismo ele serve para trazer essas pessoas que estão afastadas. E Deus não falou só para os discípulos evangelizarem, Ele falou, ide pregai a minha palavra, né? Então, é nossa função, como filhos de Deus, pregarmos sim o evangelho a toda criatura, para que eles também sejam salvos e também conheçam esses mistérios da glória que hoje a gente consegue ver e até praticamente apalpar, porque estamos sentindo, né? E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Olha só que lindo. Então aqui está falando que isso tudo é eficaz, né? A gente lê a Bíblia, se alimentar da Bíblia, pregar o Evangelho, dar um bom testemunho, manter o bom ânimo, né?
falar dos mistérios, né, que Deus, das obras de Deus na nossa vida, isso é muito importante, entende? Porque isso edifica a fé do outro. E assim a gente acaba pregando o evangelho também de uma forma diferente, através do bom testemunho. A gente não escuta falar que os pais ensinam muito mais os filhos pelo exemplo do que pelo que falam, né? Os filhos acabam repetindo as coisas que a gente faz, não é mesmo? Então, da mesma forma, os novos convertidos ou os não convertidos, eles vão querendo conhecer esse Deus através do nosso exemplo. Olha, aquela pessoa mudou, nossa, mas como é que pode isso acontecer? Mudou tanto. Nossa, eu quero conhecer esse Deus também. Então isso vai despertando o desejo. Não você botar ameaçar a pessoa e dizer, olha, se você não for, você vai morrer, hein? Ó, se não for, vai ter desgraça na sua vida. A gente sabe que a vida longe de Deus, ela não é uma vida fácil. Sabe que é uma vida de choro, de lágrimas, de tristezas. A gente sabe que quando a gente tem Deus, a gente tem um amparo. Mas nós temos que ter muita cautela. Porque essas pessoas, elas podem pensar que Deus é um julgador, né? Um opressor. E não é isso. Deus não oprime ninguém. Deus, ele corrige aos que ele ama, como um pai corrige o filho. Mas ele não é opressor, né? Então, ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. Por isso que ele não nos oprime. Nós não somos obrigados a nada. A gente tem que ir de boa vontade, porque a gente quer, né? Então, algumas coisas acontecem conosco às vezes para que a gente volte para ele, né? Porque ele tem misericórdia da nossa alma, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas ele não nos obriga. Essa é uma decisão particular de cada um. Gente, hoje essa palavra que eu tenho para dar para vocês, eu espero que ela tenha edificado. Eu não, né? Que eu não dou a palavra, né? Quem dá a palavra é Deus, né? Mas eu espero que tenha edificado vocês, espero que tenha fortalecido o espírito de vocês, assim como fortaleceu o meu. Porque, olha, eu vou dizer, eu estou bem mais forte agora do que quando eu iniciei o vídeo. Quando eu iniciei o vídeo, eu tava me rastejando aqui. Agora eu já tô pronta para voltar pro meu trabalho, feliz, dar bom testemunho, porque as pessoas hoje precisam ouvir falar de Deus, desse Deus bom, desse Deus que faz milagre, não do Deus culpador, ameaçador, julgador, opressor. Não, Deus é bom, Deus é amor, né? Às vezes até sofremos alguma repreensão, mas é para nossa edificação, assim como a gente às vezes, quem tem filhos, repreende, olha, não pode ir na tomada. Vou tampar a tomada ali com o negócio pra você não botar o dedo. Mas papai, por que tampou a tomada tão bonitinha que era? Não, deixa a tomadinha tampada ali, né? Então você vai acabar se machucando. Então assim, a gente, muitas vezes, as coisas, a gente quer que algo aconteça e não acontece porque é pro nosso próprio bem. Lá na frente a gente vai entender. Gente, um beijo grande, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. Meus vídeos não são monetizados, não faço comércio com a fé. Tô aqui de bom e de coração limpo para ajudar a quem necessitar e me ajudar também, tá bom? Um beijo grande no coração e fiquem na paz de Deus.